Antes de começar o programa, quero fazer um agradecimento. Muito obrigado a você que nos segue no Spreaker. Muito obrigado a você que curtiu a nossa página no Facebook. Muito obrigado a você que nos segue no Twitter. E muito obrigado a você que assinou o nosso canal no YouTube. E eu tenho um pedido a fazer. Apresente o Papo Acessível para um amigo ou para uma amiga. Não tem desculpa. Nós estamos presentes em diversas plataformas. No Spreaker Radio, no Spotify, no Deezer, no iHeartRadio, no YouTube e em qualquer agregador de podcast de sua preferência, tanto para iOS quanto para Android. Assim podemos crescer e produzir cada vez mais entretenimento acessível. Papo Acessível, a nossa visão do mundo. Tranquilo! Eu sou Fernando Scalabrini e está começando mais um Papo Acessível. E eu estou aqui com ele, o futuro prefeito de Osasco. Ele que só anda de bengala verde, Sônia Hipólito. Além de prefeito, eu sou lindo, bonito e inteligente. Gostosão. Lindo, bonito, gostosão. É assim, Soninha? É o que dizem por aí, né? É o que dizem por aí. Eu tenho comigo também ela, diretamente das areias cariocas da sua cobertura na Vieira Solto, Renatinha Fonseca. Pela ordem, meritíssimo, eu quero casar. Nossa! Ui! Que lindo! Eu quero decidir isso, eu mesma. E hoje nós temos uma convidada muito especial, diretamente da Bahia, gente! Diretamente do canal Amanda Pra Você, Amanda Ferretti. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos do Papo Acessível. Muito bom estar aqui. Hoje o tema é uma curiosidade, né? Vamos saber um pouquinho mais, entender o que é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Muito bem, vamos para o cast. Você está ouvindo o Papo Acessível, a nossa visão do mundo. Estamos de volta e eu já vou jogar a primeira pergunta para nossa doutora. Doutora, data venha, doutora. Deixa eu lhe mandar uma questão. Uma questão. Quer dizer que agora, depois dos avanços da LBI, eu posso finalmente me reproduzir? Pois é, né? Nós já devíamos poder nos reproduzir há muito tempo. Mas, infelizmente, a sociedade não gosta muito, né? Então, ficou muito em cima da gente. Mas aí veio a LBI e trouxe essa grande mudança aí na nossa vida. Nós podemos casar, nós podemos reproduzir, nós podemos ter relações sexuais, nós podemos constituir união estável, ou seja, nós somos totalmente capazes, nós temos plena capacidade, né? O que devia ser considerado sempre, né? Né? Mas falando sério, isso não era, assim, é uma coisa que precisou ser garantida pela LBI, assim, existia alguma coisa nebulosa em relação a isso? Tinha família fazendo esterilização compulsória na mulher. Hein? Sério. Peraí. Deixa eu voltar a fita um pouquinho. Repete? Antigamente, a história nos conta que as famílias levavam as mulheres com deficiência para serem esterilizadas compulsoriamente para não terem filhos. Meu Deus. Ouvinte, você ouviu isso, né? Que bom. Absurdo, gente. Legal. E quem casou antes da LBI? Então não poderia, né? Pode revogar isso, pode abrir arrumar um advogado. Não. Nossa, Soninha, já sei onde ele quer chegar, hein? Deficiência intelectual, principalmente, antigamente precisava da autorização dos pais, né, do responsável, porque a pessoa era sumariamente colocada em tutela quando atingisse a maioridade. Hoje, como a tutela deixou de ser uma medida ordinária, ou seja, o ser usada sempre, e passou para ser uma medida extraordinária, ou seja, usa-se quando realmente é necessário, existe a tomada de decisão apoiada para ajudar quem tem algum tipo de deficiência intelectual a tomar essas decisões mais difíceis, mas ainda cabe sim a pessoa, na medida de sua capacidade, a tomar a sua decisão. Certo. É claro que varia de caso para caso, né, Amanda? Mas eu entendi isso que quer dizer, assim. Sim. Já pensou se isso fosse levado a fogo e ferro? Nós seríamos virgens.
Soninha, não sei não, viu, Soninha? Mais ou menos. Bom, mas eu vou fazer uma pergunta, né? Porque trata de uma pergunta mais assim, que o Fernando já quis acabar com esse programa, então eu quero perguntar pra você, quando que surgiu a LBI e assim, o que muda com essa lei para nós? A LBI surgiu em 2015, quando foi aprovada no Congresso, mas ela só entrou em vigor em 2016. Muda que hoje a gente tem muito direito garantido num documento só. A LBI tem muitos capítulos, que aqui não vai dar tempo de falar. Então, só para citar alguns: educação, acessibilidade, transporte, acesso à justiça e entre outros aí que tem vários capítulos. Então, ter esse documento, ter vários assuntos num documento só, facilita para que a gente vá em busca do nosso direito, para que a gente não tenha que ficar pesquisando 200 mil leis esparsas aí, vários números diferentes e uma lei para cada coisa. Claro que as leis antigas continuam valendo, mas pelo menos agora a gente tem um documento que a gente pode carregar com a gente assim, bem mais fácil, que abrange muita coisa, que já ajuda bastante. Você falou em acessibilidade. Por exemplo, eu comprei um apartamento, eu sou uma pessoa com deficiência visual, e aí eu recebi a chave do meu apartamento, chegou lá, eu vi que o meu elevador, ele não tem acessibilidade. Eu posso arrumar um advogado devido à LBI? Ou, por exemplo, eu sou um cadeirante, comprei um apartamento e não tem as rampas para eu poder chegar até o elevador. Eu posso também abrir um processo contra a empresa? Sim, principalmente se for um edifício novo, porque nos edifícios novos, principalmente depois da LBI, eles são obrigados a seguir as regras, isso é questão arquitetônica, então está descrito na LBI, mas outras regras, é a 9050, a NBR 9050, e lá fala do desenho universal, de questão de você ter um desenho que sirva para todas as pessoas com ou sem deficiência, um idoso precisa de rampa, então assim, é uma coisa que funciona para todo mundo, então sim, se você sente que o seu prédio não está fornecendo acessibilidade, você pode entrar na justiça para que eles façam as adequações razoáveis. Você também não vai exigir, não sei, coisas muito difíceis. Eu quero voice over no meu elevador, Soninho. Eu acho que isso aí você não vai poder exigir. Amanda, eu tenho uma pergunta para te fazer a respeito até de um assunto que a gente falou aqui num episódio recente sobre viajar sozinho. A gente comentou sobre a assistência que a gente recebe nos aeroportos. Segundo Fernando, o pessoal oferece cadeira de rodas pra gente, para levar a gente até o portão de embarque, aquela coisa toda. E o que o Fernando sabe, passou pra gente, é que é facultativo. Você pode aceitar ou não. Se você quiser ir andando, você vai andando. O cara te conduz andando. Mas eu já ouvi de outras pessoas que em alguns lugares o cara insiste, diz que é norma da empresa que você tem que sentar na cadeira e tem que ir. Como é que funciona isso? A empresa tem direito de estabelecer essa norma por conveniência dela e a gente tem que sentar na cadeira para ir? Não, de jeito nenhum, isso é um absurdo. Até porque a própria LBI... Ainda bem que alguém concorda comigo. Não, isso é absurdo. Até porque a LBI fala que a pessoa com deficiência não é obrigada a aceitar, vamos dizer assim, os direitos, né? Por exemplo, fila preferencial. Não é obrigada a aceitar. Não precisa ir. A lei fala de usufruir os benefícios legais ou benefícios... Eu não lembro exatamente o termo preciso, mas... Fala de benefícios, mas não que são obrigatórios, né? Exatamente. Em relação, Amanda, a abrir conta em banco, a assinar documento em cartório, eu já ouvi muitas histórias, tá? Isso já aconteceu comigo uma vez em cartório, mas em banco nunca aconteceu. De o banco exigir testemunha para o deficiente visual. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, você que está ouvindo, que não é deficiente visual ou que tem alguma outra deficiência, claro que a gente está puxando muito mais a sardinha pro lado da deficiência visual, né? Porque nós todos aqui somos deficientes visuais. Então, não se sinta excluído porque nós não estamos falando de alguma deficiência específica, tá? Felizmente ou infelizmente, a gente tem a vivência na deficiência visual, né? Então, pode ser que a gente esqueça alguma deficiência aí. Eu sempre falo, a LBI é para todas as
deficiências. Então, exatamente. Faça uma analogia para a sua deficiência. Como a gente tem, né, a vivência na deficiência visual, então, claro, exatamente, nós vamos esquecer muitas deficiências. Mas voltando, o banco, eu já ouvi várias histórias, o banco exige testemunha para abrir conta, ou pelo menos exigia. A LBI trouxe alguma coisa nesse sentido? O que acontece é que os bancos pegaram um artigo e acharam que era para usar. O artigo, se eu não estou enganada, 1678 ou 1788, agora eu não estou lembrando de qual, mas é uma questão de sucessão, fala que o deficiente visual, para fazer testamento, precisa fazer um testamento público com o aval de 2 testemunhas. Certo. Isso é o Código Civil. É o Código Civil, mas é apenas para testamento. Entendi. Eu quero deixar bem claro que é para testamento. Ou seja, os cartórios estão pegando isso para qualquer coisa e os bancos estão pegando isso também. Mas não, a LBI fala que a gente tem plena capacidade. Você tem plena capacidade para qualquer ato da vida civil, e abrir conta em banco é ato da vida civil. Então... Tá, deixa eu fazer uma pergunta deixa eu fazer uma pergunta prática então. Deixa que eu vou te cortar, mas vou fazer uma pergunta prática. Eu fui no cartório uma vez, tá? Eu fui vender um carro. O carro estava no meu nome, obviamente, eu não dirigia, você ouvinte pode ficar tranquilo, né? Eu sei. Eu dirigia antes, hoje eu não dirijo mais. Então, o carro estava no meu nome e eu fui transferir esse carro, tá? Essa lei, até onde eu entendi, ela é nacional, correto? Sim, correto. Ok, então do Oiapoque ao Chuí ela tem que valer, certo? Com certeza. Ok, então maravilha. Então estava eu num cartório do Paraná, vendendo um carro, e a moça do cartório não deixou eu assinar o documento sem ter 2 testemunhas. Não deixou, isso não faz muito tempo, então enfim, não deixou. Eu falei, olha, isso não é lei. Não, mostrou a regulamentação disso, mostrou não sei o que, mostrou o livro não sei das quantas. Olha, não deixou, Amanda, eu assinar a bagaça do documento sem ter testemunha. A testemunha, inclusive, foi um desconhecido, estava do meu lado, no cartório, e uma pessoa do cartório. Uma puta hipocrisia, né, que não funciona pra nada. Agora eu digo o seguinte... eu não sou de fugir muito de briga, não. Mas ali eu fiquei sem saber o que fazer. O que eu faço, Amanda? Eu chamo a polícia? Eu arranco a roupa? O que eu faço? Não, você reúne todas essas provas e pega essas testemunhas e vai no judiciário e abre uma ação contra esse cartório, baseado no artigo 4º, se eu não estou enganada, da LBI, questão de preconceito, e no artigo 6º, questão de capacidade. Eles não podem obrigar você a ter testemunha porque você é legalmente capaz, né? A pessoa com deficiência é legalmente capaz para todos os atos da vida civil. Então, chamar a polícia na hora não funciona. Eu acho que, assim, se fosse por uma questão de cão-guia ou alguma coisa assim, até valeria, mas eu acho que a polícia, nesse caso aí, não sei se ela ia resolver. Poderia até tentar chamar a polícia e tal, mas eu acho que não sei se ia resolver, porque eu nunca chamei a polícia. Então o jeito não é fazer barraco, nada, né? não é abrir a bengala, dar na cabeça de alguém, não. O jeito é reunir provas e entrar na justiça. Reunir provas e entrar na justiça. Eu acho que você vai ganhar muito mais, porque se você ficar lá berrando, vai gastar sua voz. Entendi. E ninguém vai entender nada. Mas, Amanda, uma dúvida. No caso da abertura de conta no banco, ou de qualquer coisa, enfim, semelhante, eles alegam a questão do contrato. Eu acho interessante, engraçado isso, assim, porque eu já enxerguei e eu não conheço ninguém que chegue num banco para abrir uma conta que leia o contrato antes de assinar a abertura da conta. Olha. Não existe isso, ninguém lê contrato. Na internet, você dá tudo que você faz, tem lá mas doutora Renata, data vem, doutora Renata, se você não lê o contrato, o problema é teu, né? Você sabe disso, né? Exatamente. Claro. Mas o problema é que eles alegam que, primeiro, eu ouvi isso de uma colega, que ela foi comprar um celular numa loja, teve uma confusão dessa porque ela tinha que esperar, ela não podia comprar naquela hora, porque ela tinha que esperar chegar o contrato, que ela estava fazendo um cartão, ela tinha que esperar chegar na casa dela pelo correio, o contrato em braille, ela lê, e depois ela ia lá comprar o negócio. Sei lá quanto tempo depois. Eles são obrigados a disponibilizar, né, o contrato. Não, por exemplo, o extrato. Mas não condicionar a sua assinatura à leitura do contrato. De jeito nenhum. Não. Eu tenho direito de dizer assim, eu não quero ler o contrato, eu assumo o risco de assinar isso aqui sem ler o contrato. Tem direito de falar, eu vou doar meu rim para esse banco, vai estar escrito lá na cláusula 568B que você vai doar seus rins, mas ok, eu vou assinar sem ler, tá tudo certo. Problema meu. Eu não quero ler o contrato. Você sabe qual é a nossa visão do mundo? Papo Acessível. Hoje,
os restaurantes também, depois, com a LBI, também são obrigados a ter cardápios ampliados em braille, são obrigados a ter algum garçom que tem que saiba os sinais de Libras. Então, a gente tem que ter, a lei fala de atendimento acessível, né? Então, acessibilidade envolve comunicação, envolve todo o artigo 3º que tá lá, tem vários tipos de acessibilidade, barreiras, comunicação, mas aí então cabe interpretação. Se o garçom lê o cardápio pra mim, já tá acessível. Sim, já tá acessível. O ideal, okay. Assim, já teve até uma lei que não foi revogada pela LBI, que fala que os restaurantes devem ter cardápio em braille. Mas hoje, com a LBI, fala da questão de acessibilidade. Então, assim, se ele dá um jeito de tornar a coisa acessível... Ah, tá. Entendi. Tá, beleza. A minha segunda... pode negar a acessibilidade, né? Sim. Como hoje eu tô no movimento, né, coordeno o movimento da Bengala Verde, e a gente sabe que ainda nem todas as pessoas aceitam andar de bengala e ainda não aceitam se identificar. Mas todas as pessoas que têm uma deficiência visual, né, baixa visão aí no caso, elas querem usufruir muitos dos direitos das pessoas com deficiência. E aí, como é que, se a pessoa ela não se identifica, por exemplo, ela vai pegar uma fila preferencial, ela não se identifica que tem uma deficiência, o que ela tem que provar ou mostrar que ela tem a deficiência e não ficar passando por um momento de constrangimento? Muita gente usa aquele passe livre, né, pra fazer isso. Mas isso é legal? Pela deficiência. Não tem nenhum documento. Muita gente usa a questão do benefício de prestação continuada. É porque não tem, assim, um jeito de você provar. É complicado, porque tá, tem gente que usa... Deixa eu inverter um pouquinho, só pra você complementar a pergunta. Tem como a pessoa alegar... Por exemplo, eu não aparento deficiência, tá? Se eu chego num lugar... Claro, eu uso bengala. Não aparenta deficiência visual, só o tamanho, né? Quem fala, olha quem fala. Quem não se enxerga no espelho. Mas então, aí... é o seguinte. Vamos suponhamos que eu não esteja de bengala, tá? Eu não aparento ter a deficiência visual. Beleza. Eu falo pro segurança do banco, olha, eu tenho deficiência visual, quero ir na fila preferencial. Ele fala, não, você não tem deficiência. Eu falo, não, eu tenho deficiência. Não, você não tem. Não, mas eu tenho. Não, você não tem. E aí? Ele não pode provar, eu também não posso provar. Como é que fica? É essa questão. O direito é tudo prova. Então, eu, pelo menos, assim, experiência pessoal, eu carrego o meu laudo autenticado, em cópia autenticada. Um laudo recente. De 6 meses. Recente, de no máximo 6 meses, porque eles implicam com as datas também. Então, eu peço um laudo, vou no cartório, autentico uma cópia para não andar com o original. E aí, se eu tô sem a bengala, se eu tô com alguma coisa, eu mostro o laudo. Mas assim, nem sempre funciona. Eles já disseram que o meu laudo era falso, sendo autenticado. Nossa Senhora. No cinema. Então, assim... é muito complicado. Por que a LBI não prevê uma carteirinha identificando, sei lá, nacional, identificando que você é deficiente? Lei, porque seria preconceito? Não seria, não sei porque. Faltou isso, faltou algumas coisas na LBI, né? Faltou isso. É o crachá do PCD, vai ser. Mas tem uma lei que eu tô louca pra que ela passe. Ela tava na Comissão de Constituição e Justiça, inclusive, na CCJ da Câmara, se eu não estou enganada, que vai permitir que os deficientes de forma geral, eu vou falar visual, mas qualquer deficiência, quando forem tirar sua identidade, possa estar lá o campo para você colocar pessoa com deficiência. Mas aí não vai gerar mais preconceito, Amanda? Não vai gerar assim? Não, porque identidade é um documento oficial. Como é que você vão alegar que você não tem? Se é um documento oficial. Se lá na elaboração da identidade você levou todos os seus laudos. Entendi. Mas você não vai ser obrigado. Não, você vai ser obrigado. Você de jeito nenhum. A própria lei prevê lá que você não é obrigado a fazer isso, não. Até porque sabe o que eu pergunto, Amanda? Pelo seguinte, eu não sei, tá? Eu tô aqui elucubrando na hora aqui com você, tá? Eu não pensei nisso especificamente, mas vamos lá. Se eu tenho no meu RG que eu sou pessoa com deficiência, você não acha que daria pra pessoa dar uma... Fugiu a palavra, me ajuda aí, Rê. Filtrar? Isso, filtrada, peraí. Por exemplo, eu vou concorrer a um cargo numa empresa e eu, sei lá, eu sou baixa visão, eu não tenho tanta deficiência assim, ou eu sou cadeirante e é irrelevante ser cadeirante ou não ser. Aí na hora que a pessoa pega o RG, o recurso humano, a pessoa com deficiência, não, isso eu
Não vou chamar. Você não acha que seria melhor ter uma carteirinha? Aí é o preconceito. Aí corre o risco da pessoa ser enquadrada no artigo 4º, né, da LBI. Não, tudo bem, mas ela pode até ser... da pessoa. Tá, mas ela pode até ser enquadrada no artigo 4º. Mas eu digo o seguinte, não seria melhor... Eu tô elucubrando aqui junto contigo, tá? Eu nem pensei nisso antes. Não seria melhor ter uma carteirinha opcional ao invés de estar estampado no RG? Pessoa com deficiência. Mas a questão da pessoa com deficiência é opcional, no caso. Você vai colocar se você quiser. E eles fizeram isso, provavelmente, por a identidade ser um documento oficial, entendeu? Entendi. E a carteirinha, o pessoal poderia falar, como carteira de estudante, que todo mundo, né? Ah, tá, vamos entendi. confessar, todo mundo vai atrás de uma dá um jeitinho, né? Não muito original. Então, eu acho pelo menos, com a identidade, é um documento oficial, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do seu estado. Então, assim, como é que a outra pessoa lá vai contestar? Vocês estão contestando cópia de documento autenticado em cartório. Aí vão querer contestar a identidade. Fora que tem uma bizarrice no Brasil que eu não consigo entender. Você pode, não sei se você ouvinte sabe, claro que a doutora sabe, mas você pode ter 27 RGs no Brasil, né? Pois é. Verdade. Sério? Você pode ter 27 RGs no Brasil. Você pode tirar um RG em cada estado. Exatamente. Caramba, e vai ser números diferentes. E vai ser números diferentes. Sim, exatamente, números diferentes. Nossa. Você não pode tirar 27 CPF, infelizmente, né? Porque senão eu já teria os 27. Gente, mas... isso, não. Só voltando um pouquinho no que a Amanda falou, só pra caracterizar aqui, né, e deixar um pouco a minha opinião, que, claro, né, a Amanda falou do laudo, e acho que é importante, muitas pessoas usam o laudo, mas chegou a hora, mais do que nunca, do que as pessoas com deficiência se identificarem através da bengala. Nem tô falando aqui da bengala verde, né? Nem tô aqui defendendo a bengala verde, mas seja qual for a cor, né? Independente da cor, mas se identificar a sua deficiência, isso é muito importante, porque às vezes eu vejo muitas pessoas, né, com baixa visão, brigando no aeroporto, brigando na fila preferencial, vai no cinema, começa a arrumar briga, eu tenho deficiência, eu tenho direito de entrar primeiro, porque eu sou deficiente, mas, acho que não custa você ter uma bengala ali, se identificar, mostrar que realmente você tem, pra não causar esse constrangimento, e o que me deixa muito feliz e contente, porque a nossa doutora também usa bengala verde, né? Inclusive, eu queria até fazer um depoimento, assim, rapidaço, assim, claro, mas eu vou falar, gente, depois que eu comecei a usar a bengala verde, vou fugir aqui um pouquinho da questão do direito, minha vida se transformou, assim, da água pro vinho, real, portas se abriram, as coisas ficaram mais fáceis, eu não precisei brigar tanto, claro, ainda brigo, questão da minha entrada, essas coisas, ainda briga, não tem jeito, mas eu comecei a não brigar tanto em fila preferencial, em questão de prioridade, em questão de pedir ajuda e as pessoas ficarem me olhando, por que tá pedindo ajuda? Olha, bengala verde, eu não entendo o que é bengala verde, mesmo que nem saiba, que depois você vai e explica, mas na hora ela te ajuda, mesmo sem nem saber se você é cego ou não, enfim. Interessante, muito legal. Obrigado, uma salva de palmas pra mim. É isso aí. Você falou da minha entrada e aí a questão do BPC. Por exemplo, o cara que não tem BPCI vai comprar um ingresso para um show ou para o cinema, enfim, para onde for, com a bengala. A pessoa que for vender tem que vender o ingresso com 50% de desconto na entrada. Sim, tem, na teoria tem, mas ninguém já aconteceu de eu for um dia comprar um ingresso pro meu irmão, eu falei pro moço, moço, não é pra mim, mas é meia. E ele fala assim, não, o seu irmão tem que mostrar um documento. Mas o meu irmão eu falo pro meu irmão, vai vir aqui de bengala. Não, mesmo se ele vir de bengala, ele tem que mostrar um comprovando a deficiência. Eles pedem. Nesse caso, o que a gente deve fazer? Quem tem o passe livre é um documento, porque passe livre também é para pessoa com deficiência. Laudo médico autenticado ou até a cópia original. Eles podem exigir um documento, é isso, sim, eles podem. Como eles exigem a carteira de estudante, né? Sim. Isso eles podem. Entendi. Isso eles podem. Hoje a gente sabe que quando a gente vai comprar o carro, né, para poder ter isenção do IPI, do ICMS, são carros fabricados no Brasil e com valor até R$70 mil. Você tem alguma informação de que esse valor vai aumentar? Não, a única informação que eu tenho é que mudou de 2 para 4 anos o prazo de que você tem que esperar para comprar um novo carro. Mas isso não é retroativo para quem já comprou, não, né?
Se você comprou agora, hoje, você tem que esperar 4 anos. Tá certo. Bom, pra finalizar, Amanda, conta pra gente, pros nossos ouvintes, em termos gerais, tá? Eu sei que é um resuminho em termos gerais, quais são os nossos benefícios. De novo, vou puxar a sardinha pro deficiente visual, mas fala em termos gerais. O que a gente tem de benefício disponível que a gente pode buscar? Isenção, BPC, aposentadoria, dá um resuminho pra gente. Então, o BPC, que já vinha antes da LBI, continua sendo o nosso benefício para quem tem renda, eu não lembro agora exatamente o valor, mas tem lá especificado na lei do BPC, que você pode pedir. Fila preferencial continua, né? Atendimento prioritário entra agora como um benefício pra gente, que é você ser atendido primeiro, isso é independente de fila, é você ser atendido primeiro. Meia entrada, acessibilidade nos transportes agora vem como obrigatória, apesar de sempre ter sido. A lei do cão-guia foi modificada para garantir agora a palavra do baixa visão. Antigamente era deficiência visual, agora tem cego e baixa visão na lei do cão-guia. A questão de novos empreendimentos, prédios, serem obrigados a ter acessibilidade. E educação. A educação veio muito forte também, além da capacidade civil, com o profissional de apoio escolar, que antigamente não tinha, que isso é um benefício principalmente para as crianças que precisam de apoio na escola, né? Isso vai de alimentação, se locomover, cuidados com higiene, mas pode se estender para questão de alguém para ajudar a copiar coisa no quadro. Então, acho que isso também é bem forte. Muito legal, muito interessante. Muito bom. E a doutora Amanda também é youtuber. Conta pra gente, Amanda, como que é teu canal, qual o nome do teu canal, o que você fala por lá? Então, eu tenho um canal, é o Amanda Pra Você no YouTube. Lá eu conto um pouquinho sobre o universo da deficiência visual. Tem um quadro muito bacana, que é o Diário de uma Deficiente Visual, que eu conto experiências, situações, vivências, coisas boas, coisas ruins. Tem um pouquinho de vlog, mostrando um pouquinho do meu dia a dia, de alguns eventos, de algumas coisas que eu fiz. Tem vídeo falando sobre a bengala verde. Legal. Tem muito bom. Tem participação de outros youtubers, então assim, é um pouco de tudo, mas sempre voltado para a questão de acessibilidade, deficiência, e como a gente sempre falou aqui, um pouquinho puxando para a questão da visual, porque é onde eu tenho propriedade para falar, né? Muito bem, o link vai estar aqui no post, vai estar afixado no post, tá? Para você que tá ouvindo aí. Muito bom, e ó, eu recomendo o canal da Amanda, que é bem legal. Mas ô Scalabrini, fala, meu gordinho verde. Você lembra da sua primeira pergunta que você fez para nossa advogada? Lembro, claro que eu lembro. Você perguntou se a gente podia, né, fazer amor. Não, Nheco-nheco. Tchaca-tchaca na buchaca, café no bule, molhar o biscoito, descabelar o palhaço, né? Canguru perneta. Isso, exatamente. Então, afinar a mandioca. Isso. Entendi. Já que nós podemos fazer hoje tudo isso, então por que os motéis, então, não pode dar 50% de desconto? Boa, Soninho! Boa! Eu quero suíte piscina. Aí, ó, pode pôr na LBI, é um direito. Boa, Soninho! Vamos pro motel, Soninho! Direito! Aí, por isso que eu falo, vote em mim, vote com carinho, vote Soninho! Valeu, pessoal! Valeu, tchau! Beijo! Acesse papoacessível.com.br e confira todos os nossos programas. Curta a nossa fanpage no Facebook em facebook.com/papoacessível e nos siga no Twitter em twitter.com/papoacessível.